Boa noite. Em questão de hoje, debate a pedofilia. Crime hediondo contra crianças, frequente em todas as sociedades, praticado por homens e mulheres, homossexuais, heterossexuais ou bi, casados ou solteiros, pessoas de todos os níveis sociais e profissões, membros de igrejas como sacerdotes, pastores, rabinos ou guias espirituais, adultos considerados normais. Em questão quer saber, pedófilos são monstros ou doentes? O que explica tantos anos de silêncio nas sociedades? A recente onda de denúncias e condenações pode ser o fim da impunidade? E são nossos convidados para esse programa Luísa Najib Eluf, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, o psicólogo Antônio de Pádua Serafim, do Núcleo Forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e o teólogo Márcio Fabre dos Anjos, professor de bioética do Centro Universitário São Camilo. Muito boa noite a todos. Muito obrigada por aceitarem nosso convite e por se disporem a essa reflexão, a esse debate. E eu quero começar exatamente com a questão que nós abrimos, que foi a indagação. Afinal, pedófilo, quem comete esse crime, quem molesta crianças sexualmente abaixo de 13 anos de idade, que são chamados de pedófilos, são pessoas doentes, são monstros, são criminosos. Como defini-los? Doutora Luísa Najib Eluf. Bem, eles são criminosos, não há dúvida nenhuma, porque a nossa lei diz que é crime manter relação sexual ou praticar qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos. E chama essa conduta de estupro de vulnerável. Então, não há dúvida que é crime. Que são doentes? Acredito que devam ser. A experiência mostra que são pessoas que precisam ser tratadas. Porque não adianta chamar numa conversa, dizer, olha o que você fez, é horrível, você tem que mudar o comportamento. Não é assim, porque o sujeito tem um impulso e ele tem uma sexualidade deturpada. Então, para corrigir isso, é muito difícil. Então, é uma patologia. Na verdade, nós sabemos que a prisão não corrige o estuprador, não corrige o pedófilo, não corrige o doente sexual. Então, essa é uma reflexão que eu acho que cabe no momento, porque é muito fácil você condenar a uma pena alta e a reforma dos crimes sexuais, que alterou o Código Penal, aumentou a pena para esses casos. Então, de 8 a 15 anos de reclusão. E é crime hediondo. Nós vamos encarcerar o autor do crime, mas quando ele sair, dificilmente ele estará recuperado. Então, acho que o momento é de refletir também a respeito do tratamento dessas pessoas enquanto cumprem pena. Agora, Antônio de Pádua Serafim, você que trabalha com pessoas portadores desse desvio de comportamento, disso que é identificado como uma doença, tem cura? Acho que é importante, até complementando o que a doutora Luísa colocou, que a pedofilia, de fato, ela tem duas conotações importantes que a sociedade precisa saber. Existe, de fato, a doença pedofílica, que é um transtorno mental da preferência sexual, onde o adulto tem esse interesse realmente pelo prepúbere. Mas o importante é que nem todo indivíduo que tem uma constituição psicológica, do ponto de vista patológico da pedofilia, ele pratica o ato pedofílico. E isso gera uma questão importante, porque alguns indivíduos têm o desejo, têm o funcionamento da pedofilia, mas não buscam o devido tratamento em função de entender que aquele desejo já é um crime. E, na verdade, o crime é a conduta pedofílica, na verdade. Então, o que é que nós temos? Nós temos indivíduos com uma constituição psicológica desviada para a pedofilia, que nunca transgride
o processo da fantasia ou do desejo para a ação pedofílica. E nós temos também indivíduos com a constituição patológica da pedofilia que transgride, que comete o crime. Como também nós temos indivíduos que não têm uma constituição psíquica que caracterizasse uma pedofilia e comete o crime. Então essas pessoas, em termos de trabalharmos cura, não podemos falar em cura, porque é um processo de difícil controle, de difícil inibição. Essas pessoas precisam, de fato, de um amparo psiquiátrico, de um amparo psicológico, mas também de um monitoramento social importante. Por quê? Porque o estímulo para aquele desejo vai estar sempre presente. É permanente. É permanente. É permanente. E essa pessoa tem que ter uma vigília constante. Então a gente não fala de cura, a gente fala de tratamento. Agora, o senhor mencionou aí uma questão que eu acho que vamos dar só uma paradinha, porque tem gente que entende que tem sim uma grande distância entre fantasias sexuais e a prática, e a realidade é aquilo que se faz, e que a fantasia é legítima. Então, a pessoa que tem a fantasia sexual e tem prazer, e vendo revistas com imagens de pedofilia, ou que vendo imagens de crianças, tem desejo sexual, sente prazer com isso, essa pessoa, ela tem aí um sinal de alerta muito importante em relação a ela. Isso não é tão legítimo como se justifica, é preocupante, ou é um outro universo sobre o qual não há o que se preocupar? A preocupação é com a prática. Eu diria que é preocupante, porque a gente estudando os indivíduos que cometem a pedofilia, 75%, ou seja, de cada 10 indivíduos que cometeram pedofilia, em torno de 7 começaram com fantasias pedofílicas por volta dos 15, 16 anos de idade. Então é um fator preocupante, né? Por quê? Porque você não tem um fator amparador de que essa fantasia não possa ser transgredida a qualquer momento. Então é preocupante. Sim. Quer dizer, é um pedófilo potencial. Com certeza. Quer dizer, toda pessoa que tem essas fantasias, ele tem que ficar preocupado. Tem um risco potencial. Acho que ele deve procurar o tratamento. Exatamente. Né? Antes de transgredir. É lógico, né? Não esperar que se agrave o seu quadro. E que depois seja irreversível também. Exatamente. Agora, Padre Márcio, a questão da consciência da pessoa, ou dela se reconhecer, né, com um sintoma preocupante, ou de ir na igreja, né, como muitas vezes isso pode ser, e foi na igreja católica, eu acho que nas igrejas cristãs, com uma condição de pecado. Ter esses sentimentos e esses pensamentos. Isso é um limite para essas tendências, o pensar que é pecado e buscar o autocontrole apenas em função disso? Eu vejo, Maria Lídia, que a questão da pedofilia, gostaria até de colocar uma prévia, no sentido de que, do ponto de vista de teologia, o foco é ético. No foco ético, a gente olha, em primeiro lugar, as pessoas. Então, na verdade, às vezes a gente coloca o foco pedofilia e vai descrever o fenômeno no qual se encaixam as pessoas. Talvez a gente deve vir das pessoas para... Eu acho que o professor Antônio colocou bem isso, né? Quer dizer, não temos pedofilia, nós temos pessoas pedófilas, né? Pessoas pedófilas que reagem diante da sua forma de ser e de sentir, não é isso? Dentro desse quadro, eu colocaria um outro dado ainda que, nas pessoas envolvidas com essa síndrome de pedofilia, se assim permite falar, nós temos realmente o indivíduo que tem essa patologia, se assim dá para dizer, nós temos as pessoas que podem ser lesadas ou são lesadas, e nós temos a sociedade, porque não é só a criança, nós temos, então, um grande grupo de pessoas que estão ali dentro. Então, eu acho que a primeira coisa, ao se tratar da pedofilia, é olhar de forma global que nós estamos lidando com pessoas, e essas pessoas, eles são sujeitos diferentes em funções diferentes. Eles têm uma ação, uma atuação diferenciada, entram com esse elemento que nós chamamos de pedofilia por caminhos diferentes. Isso talvez seja importante considerar, né? Mas